No Supremo, o ministro André Mendonça rebateu as falas do ministro Gilmar Mendes sobre uma suposta narcomilícia evangélica que estaria em atuação no Rio de Janeiro. Mendonça, que é evangélico, reagiu com uma nota e afirmou que conversou com o decano do STF sobre o assunto. Mendonça afirmou ainda que a fala de Gilmar é, abre aspas, grave, discriminatória e preconceituosa, fecha aspas. Segundo Mendonça, Gilmar Mendes reafirmou seu respeito à comunidade evangélica e disse que não houve qualquer intenção de constranger seus membros. De acordo com o ministro, Gilmar teria se colocado à disposição da liderança da igreja para esclarecer o assunto. Mendonça disse ainda que o segmento evangélico é o maior interessado em apurar o envolvimento com o crime de pessoas que se fazem passar por evangélicas. Adalberto Piotto, muito boa noite. Comentamos trechos da entrevista concedida pelo ministro Gilmar Mendes à Globo News ontem aqui no programa e também justamente esse trecho que ele disse de narcomilícias evangélicas e agora temos aí essa nota do ministro André Mendonça rebatendo críticas. Mas é triste, né, que esse tipo de assunto seja pauta entre dois ministros do Supremo Tribunal Federal. Piotto. Mas é importante que haja uma reação e acho que esse é o ponto mais importante do Supremo. Paula, boa noite. Augusto, boa noite também, Carlos. A Silvio está conosco, a todos vocês que nos acompanham. Tem um lado bom nessa história, além do fato de corrigirem o ministro Gilmar Mendes numa fala do próprio colega André Mendonça de preconceito, coisa que nós antecipamos ontem aqui, porque é uma fala preconceituosa, porque generaliza e a generalização, nós sabemos, não é irmã da inteligência. Mas vamos lá. Importante que a gente está vendo talvez um ressurgimento, ainda tímido, é verdade, do Supremo Tribunal Federal. Em algum momento lá atrás me disseram, como jornalista, que o Supremo era formado de 11 ilhas. Uma figura de linguagem para dizer que cada ministro decidia, obviamente, com seus valores e o seu notório saber jurídico. Recentemente a gente viu um Supremo de um arquipélago quase continental ali de 9 contra 2. Quando não tinha um ministro, por uma mudança na corte, era 8 contra 2. Agora a gente está vendo reações no Supremo. E eu confesso a vocês que isso me traz um leve otimismo, ou um cuidadoso otimismo, em que a gente viu, por exemplo, essa é a última, que o ministro André Mendonça se contrapõe a uma declaração completamente atrapalhada do ministro Gilmar Mendes. Tanto que ele próprio reconheceu o erro. Importante que o faça até publicamente, não apenas ao André Mendonça. Mas dias atrás a gente viu, por exemplo, a ministra Carmen Lúcia, deixando claro que a posição dela não era o que o ministro Alexandre de Moraes tinha dito, que todos os 7 vencedores da tese das sobras eleitorais tinham dito no seu voto, por conseguinte, da opinião dele e de Flávio Dino, que aquelas pessoas não tinham sido eleitas. A ministra Carmen Lúcia deixou muito claro que ela disse que todos foram eleitos, sim, pela regra que se tinha, que ela estava mudando o entendimento a partir da próxima eleição. A mesma posição foi no embate entre Alexandre de Moraes e também vimos, inclusive, especificamente nesse caso, o próprio presidente da Corte, Roberto Barroso. Logo depois tivemos a discussão da relação das drogas, a questão de se vai se descriminalizar ou não. E Roberto Barroso defendia a tese, presidente da Corte, de que não, que era só uma mudança da esfera, coisa que Gilmar Mendes também endossou, da esfera administrativa, da esfera criminal para a esfera administrativa. André Mendonça falou, bom, se eu estou tirando da esfera criminal e pondo na esfera administrativa, então não tem crime, então é descriminalização, se contrapondo aos colegas. É saudável que o Supremo pare de ser aquele arquipélago de 9 ilhas contra 2, porque aí a gente não sabe o que vai acontecer, aí não é uma corte de julgamento, em que obviamente tudo tem que passar pela opinião de cada um dos ministros, sem ter grupinhos formados para perseguir esse ou aquele grupo, ou para solidificar opiniões. Eu confesso que moderadamente estou otimista com as novidades que vêm do Supremo Tribunal Federal. Esse é mais um exemplo. Carlos Cauti, muito boa noite. Você também vai nessa linha aí, está mais otimista com essa reação do ministro André Mendonça, que publicou essa nota em reação à fala do ministro Gilmar Mendes? Pois é, Paula, absolutamente sim. Finalmente a reação começou, pelo menos está mais evidente, né? Boa noite, Paula.
boa noite, mestre Augusto, boa noite, Piotr, boa noite ao Silvio e boa noite à nossa audiência. A reação começou e, de novo, mais uma vez, o ponto de inflexão foi a manifestação do dia 25 de fevereiro na Paulista. O medo acabou não apenas entre a população, mas também em alguns setores do Supremo Tribunal Federal, da administração pública, no Congresso também. As pessoas perceberam que não estão sozinhas, estão tomando coragem, estão ganhando coragem. Claro que, nesse caso específico, o ministro Mendonça se sentiu atacado, enquanto ele é tremendamente evangélico, né, como dizia o ex-presidente Bolsonaro. Então, ele fez uma defesa da causa própria. Mas, como ele, milhões de brasileiros se sentiram ofendidos naquilo que provavelmente é mais íntimo em uma pessoa, que é a religião, que é a religiosidade. Dizer que há narcomilícias evangélicas é, de fato, ofender quase a metade da população brasileira que hoje se identifica como cristã evangélica. Então, fez muito bem o ministro a relembrar que isso aqui é um excesso, que aquilo que o ministro Mendes falou foi um excesso, foi completamente fora do contexto, foi uma frase que em outros momentos, em outros países, muito provavelmente teria levado a, no mínimo, uma atuação do Senado Federal contra o ministro, que é reticente, está várias vezes atuando de uma forma, ou falando demais, de uma forma que poderia até merecer um impeachment, um impedimento, até prejulgando alguns casos. E essa nota dura do ministro Mendonça demonstra que acabou a tolerância contra os excessos, até verbais, de ministros do STF. Quem sabe se torna também uma intolerância contra excessos judiciários, né, de ministros do STF. Augusto Nunes, muito boa noite. Vou ressaltar aqui mais um trecho dessa nota que foi emitida pelo ministro André Mendonça. Aspas, importa anotar o grau de generalidade que teria sido dado pelo orador presente em referida reunião. Ele coloca entre parênteses, narcomilícia evangélica ou rede evangélica. Se isso ocorreu, trata-se de fala grave, discriminatória e preconceituosa, pois dirigida a uma comunidade religiosa em geral, fecha aspas aí para um trecho dessa nota emitida pelo ministro. Augusto Nunes, fez bem aí o ministro em rebater essa fala do colega Gilmar Mendes? Sem dúvida. Boa noite, Paula, boa noite, Piotr, boa noite, Carlo Cauti, boa noite, meu irmão Silvio, boa noite a você que nos acompanha. Piotr e o Cauti lembraram coisas importantes. Primeiro, é uma reação e todo começo de reação é bem-vindo. É bem-vindo. No Congresso, em quaisquer instituições preocupadas com a insegurança jurídica, política que o Brasil sofre. Mas o Supremo, que tinha se transformado quase que num continente, né? A China e Taiwan. Os que sobravam, que não abriam a boca, têm de se manifestar. Num momento assim, a fala solitária, ela ganha em importância e aumenta suas dimensões, porque quem fala está falando em nome da maioria. Da maioria. Os católicos, minha formação é católica, eu acho um absurdo e fico imaginando o que diriam os católicos se viesse essa conversa de narcomilícia católica. O que é isso? Quais provas tem? A gente usa essas fusões de palavras, no caso das Farc, por exemplo, a gente dizia, são narcotraficantes, né, uma guerrilha, narco-guerrilheiros. Não eram mais só os guerrilheiros da selva, eram também os que viviam, eram sustentados, são sustentados, os pequenos grupos que restam, pelo narcotráfico. Agora, o Gilmar Mendes disse isso e mais não disse. Não prova, não apresenta. Um juiz que vive do exame de provas, ou deveria viver disso aí. O Gilmar Mendes deveria pedir desculpas. O ministro que o contestou já cumpriu seu papel. Mas é importante que o Gilmar tenha alguma humildade para pedir desculpas, sob pena de merecer a eterna desconfiança dos evangélicos. E aí eu vou lembrar de novo uma história que vale para todos nós aqui, muito exemplar, envolvendo o governador Antônio Carlos Magalhães e o seu adversário político Waldir Pires. Waldir Pires deu uma entrevista esculhambando o ACM,
o Antônio Carlos, e à noite ligou para o Antônio Carlos e disse, ó, governador, os dois tinham sido governadores. Governador, eu queria pedir desculpa, eu me excedi hoje e falei coisas que não deveria sobre o senhor. O Antônio Carlos falou assim, faz o seguinte, na próxima você me elogia em público e pede desculpas em particular. Não, você elogia publicamente em vez de esculhambar. E à noite você diz que deveria fazer o contrário. Eu prefiro. Falei, ó, deixei de te esculhambar hoje, né? Lamento muito e tal, mas eu te elogiei. Porque você vai, insulta as pessoas em público, pede desculpas. Em particular, aí é mole, né? Aí é mole. Então o Gilmar Mendes precisa se acostumar a ser cobrado, o que não acontece há muito tempo, porque antes de ser decano ele já era o senhor do Supremo. Silvio Navarro hoje conosco no telão, muito boa noite. Silvio, Augusto falou que o ministro Gilmar Mendes deveria pedir desculpas, não pediu, mas o ministro André Mendonça ressalta nessa nota que o ministro Gilmar Mendes reafirmou respeito à comunidade evangélica. E que não houve nenhuma intenção de constranger os seus membros e que estaria à disposição da liderança da igreja para conversar e esclarecer o assunto. Foi isso que se limitou a dizer, então, o ministro André Mendonça nessa conversa que aparentemente tiveram os ministros em relação a esse assunto. Boa noite. Então, diga lá. Ele devia dizer isso em público. Assim. E não só por André Foi por intermédio de uma nota do André Mendonça. Exatamente. E porque ele foi procurado pelo André Mendonça, por escuta, o que é isso? Aí ele diz o André Mendonça que ele se desculpou, enfim, tem de fazer em público, eu defendo plenamente. Silvio, boa noite. Boa noite, Paula, querida. Boa noite, meus amigos Piotto, Cauti, meu irmão Augusto Nunes. Boa noite para quem nos acompanha. O ministro André Mendonça rebateu a fala do ministro Gilmar Mendes, porque o ministro Gilmar Mendes fala demais. E penso que parte do caminho para a normalização das instituições do Brasil, de uma vez por todas, passa pela mudança de comportamento e de postura dos ministros da Suprema Corte Brasileira e, consequentemente, do Tribunal Superior Eleitoral, porque o TSE é presidido também em rodízio por 3 dos integrantes do STF. Não é possível, toda semana, um dos ministros do Supremo Tribunal Federal sentado diante das câmeras de emissoras de televisão, aliás, algumas eles têm predileção, páginas de jornais, sites, emissoras de rádio, para comentar todos os assuntos, não só políticos, mas assuntos, inclusive, que envolvem a sociedade, costumes, família. Não é possível. Ministro do Supremo Tribunal Federal é uma figura que deveria se manifestar exclusivamente nos autos, longe de qualquer tipo de microfone. Ainda mais quando aparece para comentar assuntos que não têm ligação alguma com a Constituição. Aliás, a casa, o STF, é guardiã da Constituição, ou deveria. Quando o ministro Gilmar Mendes fala em narcomilícia evangélica, isso não é um deslize. Isso é preconceito explícito, é ato discriminatório. Isso é passível, inclusive, de punição se tivesse saído da boca de outra pessoa, não um dos togados. O ministro Gilmar Mendes deve desculpas públicas. O ministro André Mendonça, e aí eu concordo com a fala do Piotto, do Augusto, fez muito bem em se manifestar. É um lampejo de uma reação que já deveria ter acontecido no Supremo, mas eu gostaria de repisar este ponto. Há ali um seleto grupo, dizem até em Brasília, que é o grupo que dá as cartas no Supremo Tribunal Federal. Ministro Gilmar Mendes, ministro Alexandre de Moraes e ministro Luiz Roberto Barroso, que frequentam o noticiário diariamente. O ministro Luiz Roberto Barroso estava no noticiário na semana passada. Abrimos a semana com o ministro Gilmar Mendes, além do ministro Alexandre de Moraes, falando sobre o tal Centro de Combate à Desinformação do TSE. Provavelmente eles voltarão ao noticiário até sexta-feira. Isso precisa mudar. Por fim, é uma generalização você apontar para o grupo dos evangélicos. O Augusto citou aqui a questão se fosse direcionada aos católicos, mas tanto faz,
poderia ser a espíritas, a budistas, a qualquer outro tipo de religião, a qualquer outro tipo de pensamento, não importa, segmentos da sociedade, não importa. Isso é preconceito, porque é uma generalização que joga uma camada, e aí nesse caso, uma enorme camada da sociedade, porque é o segmento que mais cresce no país, joga no lado, como se estivesse do lado errado da história. Para finalizar, sempre que foram investigadas milícias, narcomilícias, especificamente na América Latina, elas estiveram ligadas ou financiaram ou de alguma forma foram beneficiadas por governos de esquerda. Isso continua sendo assim. No atual governo, quem abriu as portas para receber uma pessoa que tem ligação com facção criminosa, afinal de contas, responde pela alcunha de dama do tráfico, ligada a um líder do Comando Vermelho, a segunda maior facção criminosa do Brasil, depois do PCC, que está preso em Tefé, no Amazonas. A dama do tráfico, o governo que abriu as portas foi o governo Lula. Ela foi recebida no Ministério da Justiça, ninguém foi demitido por isso, e depois ela foi recebida e teve passagem paga pelo Ministério dos Direitos Humanos. Eu acho que tem alguma coisa, inclusive, do ponto de vista de observação social do ministro Gilmar Mendes, equivocada nesse caso.